meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui nos encontrando novamente para dar continuidade ao tratamento da Fraternidade Espírita Amor e Caridade. E no dia de hoje nós temos o tratamento, quarta-feira, né? O tratamento de socorro espiritual. Então nós vamos respirando, vamos nesse movimento que é tão automático, mas vamos prestar atenção no ar entrando pelas nossas narinas e sendo expulso pela nossa boca. E assim, na continuidade desse movimento, vamos imaginar que cada vez que nós inspiramos, nós nos elevamos e assim nos aconchegamos com a espiritualidade. E assim vamos agradecendo a Deus por este momento de entrelaçamento entre nós e a espiritualidade que vem aqui para cuidar de nós. Agradecendo a espiritualidade que nos ama com todas as nossas imperfeições e trabalha por nós amorosamente. Agradecemos a oportunidade da vida e o ensinamento que ela nos traz. Eu particularmente agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui junto com vocês. E vamos pedindo que enquanto nós estivermos no nosso vídeo, no nosso tratamento, a espiritualidade possa nos buscar as nossas casas, fazendo a higiene do nosso lar, nos auxiliando no nosso reequilíbrio. Que as palavras aqui ditas possam nos servir como instrumentos da nossa melhora, de fortalecimento da nossa vontade em nos tornarmos pessoas cada vez melhores. E vamos pedindo que os nossos mentores amigos possam, neste momento, ir nos ofertando o passe de limpeza e harmonização. Que esses nossos queridos possam ir nos observando em toda a nossa intimidade energética, espiritual, do nosso corpo, e observando ali formas, pensamentos, miasmas, possam ir retirando desde o nosso coronário até os nossos pés, fazendo uma faxina, uma higiene em todo o nosso ser. E que eles possam ir buscar junto aos mentores queridos, esses irmãos que manipulam as energias, os fluidos, que vão buscar as melhores coisas dentro da natureza, dentro do amor de Deus, dentro do universo tão vasto de coisas maravilhosas, e que possam despejar sobre nós todos esses fluidos salutares, e que eles possam ir organizando todas as nossas células, todo o nosso ser, acalmando o nosso coração, acalmando as nossas mentes, nos alimentando, nos impulsionando com essas maravilhas para frente, para sermos vitoriosos. E assim, agradecidos por todo esse cuidado, né? Esse amor que é sempre dado a nós, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Cuidar do Corpo e do Espírito. É Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. E o item nosso é o 11. Então, é um item curtinho e ele começa com uma pergunta. E a partir dessa pergunta nós vamos aí falar um pouquinho sobre isso. Consiste
existirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Meus queridos, vocês acham que se nós macerarmos o nosso corpo, nós judiarmos, machucarmos, colocarmos o nosso corpo exposto ao frio, a dores, vocês acham mesmo que a dor do corpo físico vai, quando provocada por nós, né, vai fazer com que nós nos elevemos e cheguemos à perfeição e, consequentemente, mais perto de Deus? Vamos raciocinar um pouquinho. Esse nosso Pai tão maravilhoso, né? Deus, que com toda a sua sabedoria, com todo esse conhecimento vasto que nós nem conseguimos avaliar, em titico, não sabemos nada. Vocês acham mesmo que este ser, ele iria fazer um mundo tão belo, tão maravilhoso, e dentro deste mundo tão belo, onde tem tantos seres vivos, e entre eles nós, seres humanos, em que nós temos ali uma complexidade corpórea, o corpo humano é uma coisa belíssima, né? Não há, eu vou dizer para vocês, nunca mais que um homem tente, se aperfeiçoe e estude, nenhuma obra do homem chegará aos pés da perfeição que é um corpo humano. Quando você olha dentro daquele corpo e você imagina todos os sistemas que existem ali trabalhando em perfeita harmonia, né? E que este sistema que vivia em perfeita harmonia foi feito dessa forma, para servir de morada a um espírito que iria estar ali morando, né? Uma maneira de dizer, entre aspas, morando naquele corpo físico, durante o estágio reencarnatório, para poder evoluir, aprender, para estar junto com aquele corpo físico, tendo ele como um instrumento, convivendo com as pessoas que ele tem resgate, que ele tem missão, se utilizando daquele corpo físico para receber através da maternidade e paternidade os seres que vão ter que conviver com ele, com todo um complexo neurológico, cerebral, que nos oferece a oportunidade, na somatória, né, de espírito e corpo, as potencialidades para o raciocínio, para o desenvolvimento da inteligência, e que tudo isso sendo utilizado em favor do progresso da humanidade. Então, este corpo físico tão maravilhoso, tão perfeito, feito com tanto capricho, com tanto empenho, né? Será mesmo que nós podemos pensar ou teríamos o direito de fragilizar o corpo físico que vai receber o espírito, com esta intenção de, através do sofrimento, achar que o espírito vai se elevar? Será mesmo que esse é um pensamento correto? Será que os irmãos que têm esse tipo de prática não estão equivocados com relação àquilo que de fato eleva o espírito? Né? Porque o que adiantará, meus irmãos, a pessoa fustigar o seu corpo, usar de instrumentos, né? Usar de métodos que trazem dor para o corpo físico e sentir ali naquele momento aquele entorpecimento de se sentirem vitoriosos porque viveram aquilo, se sentem melhores, mais próximos de Deus, e aí ao sair daquele local, daquele núcleo, chegando em casa, desrespeitam a esposa ou as pessoas que estão com eles, ou têm pensamentos menores, atitudes menores ainda. Então, acho que é necessário muitas vezes para as pessoas parar para pensar, vamos raciocinar, vamos usar esse dom maravilhoso da inteligência que Deus nos ofereceu para poder, inclusive, poder tomar decisões
vou para a direita, vou para a esquerda, isso faz com que eu evolua, isso me torna uma pessoa melhor. De verdade, através da inteligência, a pessoa perceber que ela pode se observar e se observando com amor, não é com crueldade, né? A gente tem que se perdoar também por causa dos nossos erros, mas observar com firmeza, porque através da observação das nossas imperfeições é que nós vamos abrindo o caminho na busca da melhoria, para nós irmos resolvendo essas nossas questões e nos tornando pessoas melhores. Então, essa postura é a que faz também a pessoa se elevar, chegar mais perto da perfeição, independente, totalmente independente dela trazer o sofrimento, a maceração, como o termo que é usado na pergunta, né, do Evangelho, do corpo físico. Você vê, nós temos dentro da humanidade aquelas pessoas assim, tem pessoas que pensam de todas as formas e as pessoas têm direito de pensar, nós temos livre-arbítrio e os nossos pensamentos vão ditar as nossas ações e as nossas ações que vão ditar as consequências, as próximas experiências que nós vamos ter. Nós somos os senhores do que vem a seguir, porque está nas nossas mãos no livre-arbítrio. Deus observa e o tempo todo Deus trabalha em nosso favor, mas Ele nos oferece, por toda a sua generosidade, o livre-arbítrio para que nós possamos vivenciar situações e melhorarmos. Nós temos o direito de acertarmos, de errarmos, de aprendermos e sermos melhores e valorizar isso ou aquilo. Isso faz parte da evolução nossa o tempo todo, né? Então, existem aquelas pessoas que, por exemplo, elas acham que o que importa é a elevação espiritual e que, se for necessário, ela judiar do corpo para que isso represente uma evolução, uma ascensão espiritual, ela vai fazer. Existem aquelas outras pessoas que não dão bola para nada disso e não dão importância para absolutamente nada disso e que não estão preocupadas que elevação espiritual, mas que esse negócio de livre-arbítrio e a gente pensar em perdoar e eu vou ter que ficar me observando para ficar olhando que não tá bom em mim e ficar pensando, não, eu não posso pensar isso, eu não posso fazer aquilo. E eu quero viver, eu quero curtir a vida e segue por esse caminho. E existem pessoas que pensam de outras formas. Então nós vamos ter inúmeras pessoas, inúmeros pensamentos e em função desses pensamentos, inúmeras atitudes. Qual é o pensamento correto? O pensamento correto, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é aquele que busca o equilíbrio entre o lá e o cá. Então, é aquele em que você cuida igualmente, respeitando, dando a importância devida ao corpo e ao espírito. Veja bem, se nós temos o nosso espírito, vai habitar aquele corpo durante a experiência reencarnatória e ela por si só vai trazer ali certas situações em que já vão ser por si só difíceis, certo? Porque é que nós não vamos cuidar muito bem do corpo para dar ali ainda assim, um meio daquele espírito viver em condições sem sofrimento, sem fragilizar o corpo físico, que seria algo um pouco pior, um pouco a mais, dificultar que aquele espírito consiga fazer as coisas que ele tem que fazer. Então, quando você vem já com uma doença no corpo físico, nós temos o direito e a obrigação de tentar resolver as nossas questões, tornar o nosso corpo melhor, mais agradável para este convívio de corpo e espírito, para a gente conseguir
mais possibilidade de êxitos à execução das nossas, daquilo que nós viemos, das nossas propostas para o planejamento reencarnatório. Agora, quando você tem um corpo apto, perfeito, do ponto de vista das doenças eu estou falando, você estragar, entre aspas, judiar daquele corpo físico uma coisa muito errada, porque você estará danificando a casa do espírito enquanto ele estiver aqui para a experiência reencarnatória e todas as coisas que vêm junto com ela, né? Temos que entender que tudo merece o nosso respeito. O nosso espírito, ele tem que ser muito bem cuidado. Como é que eu vou cuidar do meu espírito para ter esta ascensão espiritual, para melhorar, para tentar me tornar um espírito mais perfeito? Primeiro, seguindo os ensinamentos de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus. Então vamos perdoar, vamos estudar. O tempo todo Jesus fala, né? Vamos nos instruir, vamos nos ver aonde nós temos que ser pessoas melhores ainda, somos falhos. Vamos procurar, além de conhecer os ensinamentos de Jesus, colocá-los em prática dentro da nossa casa, nas nossas relações. Vamos ser pessoas para aproveitar todas as oportunidades de fazer a caridade. Vamos olhar as pessoas sempre com muita humildade, com fraternidade. Vamos ser dóceis, vamos ser amáveis, vamos ser afáveis, vamos ser fraternos. Isso vai fazendo com que o nosso espírito vá evoluindo, vá indo ali, né, num caminho para chegar cada vez mais perto de uma situação de perfeição e, consequentemente, mais perto de Deus. Então, observar o espírito com olhos amorosos e buscar a melhora dele. E com relação ao corpo físico, amar o corpo físico, respeitar o seu corpo físico, cuidar, zelar pela saúde do seu corpo físico e ser extremamente grato a ele por tudo que ele te oferece e entender que este corpo físico é um instrumento que neste momento vai ser seu parceiro nessa caminhada, nessa jornada. Então, queridos amigos, a palavra é bom senso, a palavra é usar a inteligência. Vamos, queridos, entender que se esta união corpo e espírito é necessária e ela se faz presente, vamos cuidar de ambos com a mesma atenção. Quando eu digo isso, não são esses fanatismos por aquelas pessoas que cultuam a beleza do corpo físico, que cultuam uma imagem que muitas vezes não representa absolutamente nada do que é a beleza do espírito dela, né? Quando eu digo amar o corpo físico, é amar esse complexo maravilhoso que nos serve de morada. É entender o quanto o nosso corpo físico, ele foi preparado com todo amor, com todo carinho para receber este espírito que habita nele naquele momento, para que nós tivéssemos ali algo tão perfeito que atendesse exatamente, milimetricamente às nossas necessidades para a evolução. E entender que se o nosso corpo físico hoje, ele muitas vezes não é exatamente como nós gostaríamos, se nós não temos o corpo como nós gostaríamos, porque muitas vezes ou não temos a beleza, ou estamos fora do peso, ou porque... Enfim, né? O corpo não está exatamente como a pessoa almeja. Geralmente, meus queridos,
tudo isso se dá porque o corpo físico está ali vivendo as consequências das opções que o nosso livre-arbítrio nos ofereceu. Então, cuidando bem do corpo, só teremos bem, felicidade, gratidão e um instrumento maravilhoso para nós conseguirmos realizar a nossa missão dentro deste planeta que nós habitamos. Vamos pensar um pouquinho, vamos ler o capítulo. Ler o Evangelho segundo o Espiritismo é uma delícia. Quando nós, não há uma vez em que você leia o Evangelho, em que você não observe algo, em que você fala assim, nossa, que beleza, eu vou melhorar nisso, você se identifique com aquilo e que aquilo não traga um meio de você se alimentar de boas informações para também, assim, bem alimentado, ter condições de seguir, né, nesse processo tão maravilhoso que é a vida. A vida. A vida não é só a vida do corpo físico, assim, né? Aqui, ó, no plano terrestre. A vida é tudo. A vida é na espiritualidade, a vida é aqui, né? Encarnados. Tudo isso é vida. E tudo isso é um processo inteligente, maravilhoso, magnífico. Então, queridos, vamos fazer as nossas vibrações e logo em seguida a nossa prece de encerramento. Senhor, vamos vibrar, e vibrar é amar, desejando saúde, paz, felicidade, alegria. Vamos imaginar que do nosso coração vão brotando flores, lindas flores de cores diferentes, de perfumes tão maravilhosos e agradáveis, e que essas flores, as flores que brotam no meu coração, somadas às flores do coração de vocês, formem ali um conjunto maravilhoso de lindas, lindas flores, e que elas possam ir se multiplicando através do trabalho da espiritualidade, crescendo, crescendo cada vez mais em beleza, em alegria, na manifestação do amor fraterno. E que cada flor desse imenso, imenso buquê que nós, através dos nossos desejos, nossos melhores desejos, cada flor possa ser depositada no coração de cada semelhante nosso, de todo ser que habita este nosso planeta encarnado e desencarnado. E que essa flor possa ir crescendo no coração de todos eles, se expandindo, trazendo bem-estar, trazendo alívio àquele que sofre, trazendo carinho para aquele que está ali necessitando de um abraço, de uma palavra amiga, trazendo o fortalecimento da fé para aquele que nos momentos de maior dificuldade até duvida que Deus está com ele, e Deus sempre está. Cada um dos nossos irmãos possa receber esta flor que vai crescer, e que essa flor possa ir sempre, cada vez mais bela, junto deles, os auxiliando nesta jornada. E eu vou dizer para vocês que neste momento, dentro das nossas vibrações, para todas aquelas pessoas que nós magoamos, que nós prejudicamos, que nós ofendemos de alguma forma, para essas pessoas nós não vamos dar uma flor, nós vamos dar um ramalhete. E que esse ramalhete de flores possa adoçar o coração de todos aqueles que nós magoamos e ofendemos, e leve até eles o nosso sincero pedido de perdão. E assim, Senhor,
agradecidos que estamos, com nossos corações repletos de flores, de paz e alegria. Nós vamos agradecendo por estes momentos, por esses minutos que estivemos juntos. Que muitas flores possam ser colocadas nos corações de vocês. Que o caminho seja todo decorado de muitas flores. E que as palavras de todos vocês, os olhares, os pensamentos de amor, sejam flores, flores e mais flores, a embelezar a vida de todos nós. Graças a Deus, muito obrigada, Senhor. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Peço a Deus que vocês tenham uma semana, que nós todos tenhamos uma semana de muitas realizações, de muito trabalho, de muitas vitórias. Que nós possamos aproveitar todas as oportunidades da prática da caridade, do perdão. Que nós possamos amar o nosso semelhante e que nós possamos nos amar também. E que vocês estejam todos protegidos e amparados. Que na casa de cada um de vocês haja paz e amor. Gratidão a todos vocês. Muita, muita paz a todos.